Então, o Elon Musk acaba de fazer uma oferta para comprar o Twitter e fechar o capital da empresa. Vamos entender o que está por trás da mais nova polêmica envolvendo o homem mais rico do planeta. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqui que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois então, o seu Elon Musk está aprontando mais uma e ele acaba de anunciar uma oferta bilionária para comprar todo o Twitter e assim fechar o capital da empresa e conseguir levar ela para a direção que ele considera a mais adequada para uma plataforma de debate público que, segundo ele, é fundamental para a democracia, a liberdade e para a nossa civilização. E claro, eu quero falar sobre tudo o que está acontecendo. Aqui a gente tem a notícia do Elon Musk, então, nessa oferta ele avaliou o Twitter em 43 bilhões de dólares, até tem um prêmio em relação ao preço da ação, o último negociado, eu vou entrar nesse detalhe, mas é preciso dar um passo atrás, entender um pouco o que está acontecendo e até entender a figura Elon Musk, que é um cara bastante controverso. Ele se envolve em polêmicas, ele cria novelas, ele cria crises e até uma figura de difícil leitura, porque ao mesmo tempo que eu concordo em muitas das suas posturas, das suas posições políticas, inclusive recentemente ele tem falado muita coisa que eu concordo e eu até tuitei sobre isso, e já que é um vídeo sobre o Twitter, vamos usar bastante o Twitter no vídeo de hoje, e eu tuitei, isso foi no dia 4 de abril, dizendo que eu não aguento mais concordar com o Elon Musk. E por que eu não aguento mais? Porque realmente ele é um cara que eu já fiz vídeos sobre a Tesla, já falei o que eu acho dele, e pessoalmente ele já tomou algumas atitudes que, na minha opinião, são moralmente condenáveis. E quem já estudou a trajetória dele, as coisas que ele já se envolveu no passado, no começo da Tesla, alguns casos de whistleblowers, que são pessoas que denunciaram algumas práticas não muito corretas da empresa e do próprio Musk, enfim, para mim não é uma pessoa que eu admiro em relação ao que ele é. Mas como as coisas que ele defende, ele é um libertário, ele defende liberdade de expressão e ele publica abertamente sobre isso. Ele também recentemente tem se tornado um grande opositor do movimento ESG, como ele diz aqui, eu estou cada vez mais convencido de que o ESG corporativo é o diabo encarnado, e isso que a Tesla é uma das empresas que pode levar à eletrificação do mundo e ajudar no combate à mudança climática, mas o ESG ele tem se colocado do lado oposto do movimento ESG. Então eu ultimamente tenho concordado bastante com ele, mas a verdade é que ele toma tantas posturas que são, assim, é um comportamento meio errático. Bom, vocês se lembram ano passado que foi toda aquela, ano passado, 2021 e 2020 também, ele fazendo verdadeiros pump and dump, que é bombar o preço do Dogecoin, depois ele deve ter vendido, mas enfim, não é um cara que é admirável no seu comportamento. Na minha opinião, pode ter gente que discorda completamente e tem gente que discorda e não tem problema. Mas especificamente sobre o Twitter e sobre liberdade de expressão, nós sabemos o que vem acontecendo com as principais redes sociais, Facebook, mesmo onde a Apple tem alguma influência, Microsoft, Google, há uma dominância muito maior de uma agenda progressista ou até esquerdista dentro dessas redes e das pessoas que trabalham lá dentro. Isso acaba se refletindo na forma como eles fazem a curadoria do conteúdo, do que pode ou não ser publicado, por mais que eles não sejam editores de conteúdo, não são publishers, são apenas intermediários, ainda assim a gente sabe que tem curadoria e normalmente mais pró-esquerda e contra conservadores ou de direita. Historicamente tem sido assim. Há pelo menos um duplo padrão. São muito mais coniventes com posturas extremadas da esquerda do que posturas extremadas da direita. Para mim as duas estão erradas, mas que sejam então, que utilizem o mesmo critério para
ambos os casos e não costuma acontecer. Basta ver o próprio Trump, que foi excluído do Twitter, nunca mais voltou, e como o Trump temos vários outros casos, e eu não quero nem entrar agora em todo esse debate. Mas o Elon Musk tem também ficado cada vez mais convencido de que o Twitter precisa ser uma plataforma aberta para a liberdade de expressão. E ele nas últimas semanas ou meses, até vem falando mais e mais sobre isso. Ele aqui no dia 26 de março publicou um Twitter interessante dizendo que, dado que o Twitter serve como uma praça pública de fato, falhando em aderir aos princípios de liberdade de expressão, fundamentalmente mina a democracia. O que deveria ser feito? Aqui no dia anterior eu tinha falado que liberdade de expressão é essencial para uma democracia funcional. Vocês acreditam que o Twitter rigorosamente adere a esse princípio? Então ele vem já se colocando a favor da liberdade de expressão e questionando se o Twitter serve esse propósito. E aí no dia 4 de abril, ele anunciou a compra do Twitter, uma compra de participação no Twitter, se tornando o principal investidor individual, com uma participação de 9%, e até naquele dia a ação chegou a disparar 27%. Aqui tivemos, justamente naquele dia, que foi ali no 4 de abril, ali chegou uma disparada, realmente, no intraday chegou até mais do que isso, chegou a disparar quase 30%, enfim, depois teve uma queda, mas a ação se movimentou bastante. E a novela no dia seguinte, dia 5 de abril, o CEO do Twitter, dizendo que ele estava muito excitado, contente de compartilhar que eles estavam indicando o Elon Musk para o conselho de administração. E através de conversas com o Elon nas últimas semanas, ficou claro para nós que ele traria um grande valor para o nosso conselho. Para quem não sabe, o Parag Agrawal é o CEO que substituiu o Jack Dorsey, fundador do Twitter, que saiu da gestão do Twitter. E aí, claro, para trazer mais polêmica ainda, depois de ser indicado ao cargo de conselheiro do Twitter, o Elon Musk declinou, aqui tem ele declinando, e aí o Parag dizendo que o Elon no final decidiu não aceitar o convite, mas enfim. E aqui ele ainda, depois da compra do Twitter, depois dessa compra de participação, o Elon Musk também falando sobre que as principais contas do Twitter raramente postam e quase nenhum conteúdo. Será que o Twitter está morrendo? Isso foi antes de declinar o convite. E ele mostrando aqui o primeiro Barack Obama, 131 milhões, Justin Bieber, e ele está ali em oitavo com 81 milhões. Então é uma das 10 principais contas do planeta. Mas essa foi o que aconteceu desde a compra de 9% do Twitter, e aí, no dia de hoje, veio a notícia de que, de manhã cedo, que ele estava formalmente fazendo, então, uma oferta para comprar as ações do Twitter. E aí que eu quero primeiro mostrar aqui o que foi divulgado pela SEC, foi protocolado na SEC, a oferta feita pelo Musk. E é o que ele comenta aqui, neste protocolo na SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. É o seguinte: Brett Taylor, conselheiro do board, presidente do board. Eu investi no Twitter porque eu acredito no seu potencial para ser a plataforma para a liberdade de expressão ao redor do mundo. E eu acredito que liberdade de expressão é uma imperativa societal para uma democracia funcional. Entretanto, desde que eu fiz o meu investimento, eu agora percebi que a companhia não vai nem ter sucesso, nem servir esse imperativo societal na forma atual. O Twitter precisa ser transformado como uma companhia privada, de capital fechado. Como resultado, eu estou oferecendo para comprar 100% do Twitter no valor de 54 dólares e 20 centavos por ação em dinheiro, em cash, que significa um prêmio de 54% sobre o fechamento do dia anterior, de quando eu comecei a investir no Twitter, e um prêmio de 38% em relação ao preço antes de esta oferta ser anunciada, ou antes do investimento dele ser anunciado. A minha oferta é a melhor e é a final, e se não for aceita, eu terei que reconsiderar a minha posição como um acionista. O Twitter tem um potencial extraordinário e eu vou desbloqueá-lo. Então isso está realmente no que for protocolado na SEC. E aí tem uma questão interessante aqui,
Antes de colocar a questão interessante, se é que ele consegue efetivamente fazer essa compra, vamos primeiro colocar uma fala do Musk no dia de hoje mesmo, numa entrevista num evento do TED em Vancouver, no Canadá. Eu vou colocar aqui, é bem rápido e aí depois volta para mim. É 1 minuto e meio, mas vale a pena, e aí depois volta para mim. Vamos lá. I just think it's important to the it's important to the function of democracy. It's important to the function of the United States as a free country and many other countries, and to help freedom in the world more broadly than the U.S. And so I think it's a. I think there's the risk, civilizational risk, is decreased if Twitter, the more we can increase the trust of Twitter as a public platform. And so I do think this will be somewhat painful, and I'm not sure that I will actually be able to acquire it. And I should also say the intent is to retain as many shareholders as is allowed by the law in a private company, which I think is around 2,000 or so. So it's not like it's definitely not from the standpoint of let me figure out how to monopolize or maximize my ownership of Twitter, but we'll try to bring along as many shareholders as we're allowed to. You don't necessarily want to pay out 40 or whatever it is $billion in cash. You'd like them to come with you in the. Yeah, but it's. I mean, I could technically afford it. I heard that. I heard that. But what I'm saying is this is not a way to sort of make money. I think it's just that I think this could my strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. But you've described yourself. I don't care about the economics at all. Last week when we spoke. Então, o Elon Musk falando sobre como ele acredita que é uma ferramenta para a defesa da democracia, da liberdade de expressão, é uma questão até civilizacional, segundo ele, e acho que ele realmente acredita nisso. E para permitir com que o Twitter aproveite todo esse potencial e garanta a liberdade de expressão, precisa ser com uma companhia fechada e não sofrendo todas as pressões de uma empresa de capital aberto, investidores, conselho, etc. Mas é engraçado que ele falou ali que o cara falou, você realmente não quer desembolsar 40 bilhões de dólares. E ele falou, bom, tecnicamente eu posso sim comprar a empresa. O que me leva ao ponto justamente disso, que é, olha, ele é o homem mais rico do planeta. Até vamos colocar aqui, ó, o Real Time Billionaires. Ele supera em quase 100 bilhões de dólares o segundo lugar, que é o Jeff Bezos. Está aqui Elon Musk com 264 bilhões. Esse é o cálculo atual, ele é atualizado aqui em real time, tempo real. Porém, isso em boa parte são em ações de empresas que são ilíquidas, ou ele precisaria se desfazer delas para conseguir levantar esse dinheiro, ou conseguir um empréstimo bilionário ou algo desse tipo. Ele nos últimos meses, ele vem vendendo até uma boa parte de ações, chegou a vender já de mais de 22 bilhões de ações da Tesla, mas ainda assim ele precisaria levantar esse dinheiro para conseguir pagar isso. Será que ele consegue pagar em cash, em espécie? Não sei, rapidamente, talvez não. E aqui apenas a última mensagem, uma pizza aqui mostrando o que aconteceria com o portfólio do Musk caso ele comprasse o Twitter, que seria a segunda maior posição depois da Tesla. Tem ali a SpaceX e a Boring Company, que é bem pequena. Mas enfim, então essa é a questão. Tecnicamente sim, Musk poderia comprar. Mas o que é interessante é que assim que a oferta foi feita, alguns acionistas importantes da empresa começaram a vir a público ou apoiando ou até condenando e recusando a oferta, se colocando fortemente contrário à oferta de Musk. E um deles é um investidor que é o chairman, o presidente do conselho do fundo de investimento
da Arábia Saudita, que é um fundo soberano, e aqui ele falando o seguinte, ó, eu não acredito que a proposta oferecida pelo Elon Musk de $54,20 chega perto do valor intrínseco do Twitter, dado o seu potencial de crescimento. E sendo um dos maiores e mais longevos acionistas do Twitter, o Reino da Arábia Saudita, o fundo Reino da Arábia Saudita e eu rejeitamos essa oferta. E aí o Elon Musk, que é um cara polêmico, mas ele aponta muitas vezes corretamente a hipocrisia que existe no mundo corporativo e de líderes mundiais e de países também. O que ele falou? Foi lá e respondeu, interessante, apenas 2 perguntas, se eu posso. Quanto que do Twitter o Reino realmente detém, direta e indiretamente? E a segunda, e quais são as visões do Reino com relação à liberdade de expressão e jornalística? E realmente a Arábia Saudita é conhecida por ser um ambiente de praticamente nenhuma liberdade de expressão, não há nada disso no Reino. Eu já visitei a Arábia Saudita, eu sei como é que é. Então, é uma hipocrisia que o Reino da Arábia Saudita invista no Twitter, que é para ser uma plataforma de opinião pública. Como é que deve ser o Twitter na Arábia Saudita? Se perguntem isso. Mas, enfim, mas não foi o único. Agora também teve o Mark Cuban, que ele é um dos acionistas, eu acho que é o dono ainda do Dallas Mavericks, e é um grande VC de tecnologia. E ele dizendo aqui o seguinte, ó, isso foi de manhã ainda, ele dizendo o seguinte, aqui, ó, toda grande empresa de tecnologia, Google, Facebook, etc., está agora no telefone com os seus advogados de antitrust, perguntando se eles podem comprar o Twitter e conseguir a aprovação. E o Twitter está no telefone com os seus advogados, perguntando se esses podem ser o seu cavaleiro branco. Vai ser interessante. Então, realmente está tendo um chamado... um backlash, tá tendo uma repercussão negativa de muita gente que não gostaria de ver o Elon Musk controlando o Twitter, mas como o Elon Musk também coloca aqui num outro tweet, o Nick Short aqui, que agora não sei quem é, aqui ó, diretor de comunicações do Instituto de Claremont, diz o seguinte, bom, se o conselho de administração do Twitter rejeitar a oferta feita pelo Elon Musk, isso não seria o conselho agindo em oposição direta aos interesses financeiros dos seus acionistas? E o Elon Musk respondeu, absolutamente. Seria completamente indefensável não colocar a oferta a um voto dos acionistas. Eles são os detentores da companhia, não são os conselheiros de administração. E aí, para completar, mais um tweet aqui agora do Zero Hedge, onde o CEO do Twitter, o Parag, parece que acabou de falar, isso foi nas 6h29 da tarde, acabou de se dirigir ao seu staff dizendo que o conselho está agora passando por um processo rigoroso, então estão considerando como considerar aí a oferta do Musk e o que fazer com ela. E aí, por fim, o meu comentário final essa é uma novela que já começou há alguns dias, mas agora ela toma corpo maior e a manchete aí está nos principais jornais do planeta e a gente não sabe ainda que desfecho ela terá. E é difícil até saber genuinamente qual é o interesse do Elon Musk. É apenas mais uma novela e necessidade de chamar os holofotes para si, mais um caso de egocentrismo dele que já mostrou em vários outros episódios ao longo de sua trajetória. É realmente uma iniciativa para defender a liberdade de expressão e tornar o Twitter uma plataforma mais aberta, inclusiva e democratizar a expressão? Será que realmente é isso? O que ele quer? Ou ele está talvez apenas trollando o mundo inteiro, o Twitter, investidores e está apenas tirando sarro de todos, como ele já fez no passado, quando ele anunciou que a Tesla, que ele estava considerando fechar o capital da Tesla ao preço de $420 por ação e que o financiamento estava assegurado. Isso foi no dia 7 de agosto de 2018. Isso foi bem antes da empresa, da ação da Tesla disparar, multiplicar por várias vezes. Ele até teve problema por conta desse tweet com a Comissão de Valores Imobiliários americana, mas
Aqui foi um tweet, será que era sério ou não? Porque aqueles que conhecem, na verdade, eu não conheço, mas eu tive que ler, 420 é uma expressão que diz respeito a fumar maconha. Então, quando fala 420, um hotel é amigável a 420, quer dizer que pode fumar maconha naquele hotel. Então, isso tem a ver com fumar maconha, e como a gente sabe, o Elon Musk também adora fumar maconha, inclusive fumou maconha ao vivo na entrevista com o Joe Rogan, no podcast dele. E agora, a oferta que ele fez para o preço da Tesla é $54,20. É acima do preço atual de 45, e foi onde ele conseguiu encaixar o 420. Então, será que o Elon Musk realmente quer defender a liberdade de expressão e comprar o Twitter e fechar o capital da empresa é uma forma de garantir que isso aconteça? Ou seria apenas mais uma polêmica e ele trazendo os holofotes para si mesmo, mais um episódio de egocentrismo do homem mais rico do planeta? Ou, quem sabe, meramente uma trollada e nada além disso? Nós não sabemos. Mas aí está a nova novela, ainda não temos um desfecho, muita coisa vai acontecer. É interessante o que está acontecendo e vendo alguns investidores esperneando e algumas lideranças mundiais que deveriam defender a liberdade de expressão, mas na verdade é uma hipocrisia, ainda investem no Twitter. Enfim, Elon Musk sendo Elon Musk. Fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. E como sempre, eu colocarei os links todos na descrição do vídeo. Foram vários tweets, já que era sobre o Twitter mesmo, vamos aproveitar a plataforma do Twitter e mostrar o que o pessoal está falando. É isso, uma boa Páscoa para todo mundo. Valeu!